Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Então, pessoal, estamos aqui com o Carlos Maltz. Ele que foi baterista e fundador do Engenheiros do Havaí e escreveu um livro, Aboiolado, Mundo Novo. Aboiolado... E hoje Opa! E hoje é astrólogo e psicólogo. Tudo bom, senhor? Bom, quero saber, tamo aí. Beleza, então vamos lá. O Engenheiros do Havaí foi uma formação do acaso, né? Vocês não tinham intenção de participar de uma banda, mas como é que foi essa experiência? Na verdade, a gente estudava na Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre e no dia 11 de janeiro de 1985, foi o dia que começou o Rock in Rio no Rio. Coincidentemente, a gente estava tocando na faculdade, aquele ano teve greve, em 84, então o ano letivo terminou um pouco mais tarde. Então, 11 de janeiro de 85, a gente estava tocando por um convite que foi feito por pessoas que eram colegas nossos. A gente não tinha banda. As pessoas deram uma ideia de montar uma banda formada só por colegas da faculdade. Então essa banda foi montada só para esse dia. A banda era para ter um dia de vida. E a gente tocou e aconteceu que estava lá por acaso, vamos dizer assim. O cara que era dono de uma casa noturna, em Porto Alegre, onde as bandas estavam tocando na época. A casa se chamava 433. O cara estava lá por acaso, porque ele estava afim de uma mina da faculdade, um negócio desse tipo. E ele viu o show, gostou, falou, vocês não querem tocar lá? Em março? Isso era janeiro, né? A gente ficou completamente atordoado com o convite, até porque a banda já tinha acabado quando o convite foi feito. Mas a gente ficou aquele verão ensaiando, fizemos show lá. Ele nos convidou para outros shows depois e seguimos em frente. E o nome Engenheiros do Havaí veio de onde? Esse nome só poderia ser uma tiração de onda, né? Jamais alguém colocaria um nome desses a sério numa banda. Então, isso era uma coisa ali do bar da Faculdade de Arquitetura. Tinha uma certa rivalidade entre os alunos da psicologia, da arquitetura e da engenharia. Até hoje, fazem engenharia civil. Sim, até hoje. Porque na faculdade de engenharia não tem mulher, né? Então eles iam lá. E aí ficava essa onda. Eles dizendo que os arquitetos eram boiola, os arquitetos dizendo que eles eram engenheiros do Havaí, que andava com as pranchas em cima do carro em Porto Alegre. Quinta-feira Porto Alegre não tem mar, né? Então isso era uma coisa ali, daquele local completamente restrita, vamos dizer assim, aquele universo ali. Jamais a gente colocaria esse nome a sério numa banda. Né? Uhum. E foi o primeiro nome que vocês colocaram e ficou? Ou teve alguma coisa, alguma mudança? Mas eu não lembro, a gente estava no bar conversando e apareceu esse, eu não lembro se teve outros. Mas como era para ser só para aquele show, você tá entendendo? Uhum. As pessoas às vezes podem pensar, como os caras botaram o nome desse na banda, né? Uhum. Mas esse nome era para ser para aquela banda que ia durar um show. Entendi. Então ele era adequado para aquele contexto ali. Qual foi a maior dificuldade de fazer parte da banda? De uma banda, no caso? Durante os 10 anos seguintes? Não vou dizer que tem dificuldade. Dificuldade é o cara ter que ganhar a vida sendo pedreiro, né, velho? Dificuldade em banda não tem, assim, é uma coisa que eu considero uma coisa muito abençoada. Você poder fazer isso e passar 10 anos fazendo e ganhando dinheiro com isso. Agora é uma convivência muito intensa. É uma espécie de casamento sem sexo. Pelo menos no nosso caso não tinha, para te garantir. Então é realmente uma coisa intensa. Pau tora. Os engenheiros eles inspiraram diversas gerações com as suas músicas, né? O senhor tem alguma que o senhor gosta mais? Sim, eu gosto muito do disco Revolta dos Dantes, né? Que é de 1977, que tem a capa amarela, que tem Infinita Raio, tem Terra de Gigantes, tem a Revolta dos Dantes. A música é o disco que eu gosto mais, gosto dele inteiro, considero o disco mais importante, sei lá, que a gente fez. Então, é esse que eu gosto mais. Entendi. E o que mudou na sua vida depois que você saiu da banda? Mudou muito, cara, porque eu era um cara que vivia dentro de uma bolha. Roger Waters, do Pink Floyd, fala Comfort of the Band, né? Você vive confortavelmente dentro de uma bolha, protegido do mundo, né? E as pessoas todas te paparicando e tal. Eu voltei para a vida real, vamos dizer assim. Né? Saí da banda, voltei para a vida real. Acho que tem uma série de coisas que poderia dizer a respeito disso, em termos de aprendizado. Uma frase interessante do John Lennon, que quando ele, depois que já tinha saído dos Beatles, tal, passou alguns anos dando filho, né? E ele dizia, então, eu era um rei, precisava aprender a ser real. A gente não chegava a ser rei, né? Mas, de certo modo, tem a ver com isso, essa coisa de você ser uma figura pública, insensada e tal, viver lá naquela bolha, todo mundo te tratando como se você fosse um rei. E de repente você ter que viver na vida real. Você sempre gostou de música, é algo que sempre esteve presente na sua vida.
Quem te inspirava nesse meio? O que te inspirava nesse meio? Ah, sim, eu era fã do Pink Floyd, né, do Led Zeppelin. Essas eram as bandas principais, né, na minha adolescência, assim, as bandas que me levaram a querer ser músico, né. O primeiro cara no Brasil que eu me interessei mesmo, assim, pelo trabalho dele, foi Zé Ramalho. Até eu conhecer o Zé Ramalho, eu não curtia muito música brasileira, eu achava meio chato. E depois, quando eu conheci o Zé Ramalho, não, aí eu passei a me interessar por música escrita, letra em português e tal. O Zé Ramalho me abriu uma tremenda numa janela, no sentido de a perspectiva de se poder escrever coisas em português que não fossem panfletárias, políticas, e eu achava isso muito chato. Então para mim, esses caras aí, o Floyd, Led Zeppelin, Zé Ramalho, depois chegou o Rush também, né? Essas são as maiores influências que eu posso dizer que eu tive. Né? No seu livro, O Aboelado Mundo Novo... Abilolado. Abiolado, né? Abilolado, rapaz. É quase uma discussão sobre o mundo. Ele fala de religião, filosofia, amor, realizações, entre outras coisas. De onde surgiu a ideia de fazer esse livro? E como se construiu? Porque no começo dos anos 2000, eu tinha uma comunidade de discussão na internet, na época do Orkut, comunidade Humanos, e a gente discutia todas essas coisas grandiosas, né? Só que numa linguagem muito coloquial, muito acessível, a gente discutia o universo, mas dentro de uma linguagem muito acessível da internet, naquele começo, né? E isso me pareceu uma coisa muito interessante, que me pareceu que tinha uma coisa interessante aí, que poderia virar, de alguma forma, um livro. Então eu peguei e reproduzi essa dinâmica e criei o livro. Era uma coisa que tinha uma dificuldade, porque a comunidade real, vamos dizer assim, tinha uma dinâmica natural. Então eu tinha que reproduzir isso, não era tão fácil. Eu fiz um sorteio de números aleatórios que geraram datas, que geraram mapas astrológicos de personagens, que eu pendurei na parede de um quartinho que eu tinha na casa onde eu escrevia. Então eu comecei a dialogar com aqueles mapas, com aquelas pessoas que estavam representadas ali, que eram os personagens, e foram gerando os diálogos, porque o livro é todo ele em diálogos, como se estivesse se passando na internet. Né? E foi uma coisa legal, eu acho que de certo modo deu resultado, porque até teve gente que acreditou que aqueles diálogos eram reais, né? Perguntaram se eu ia pagar royalties para todos, aquelas pessoas. Qual a mensagem que o senhor quer passar com essa obra? Tem alguma? Não é exatamente uma mensagem, mas uma discussão, né? Eu acho que, assim, principalmente naquela época eu estava pensando isso, né? Que a internet é uma ferramenta muito interessante, mas que ela acaba sendo usada de uma forma muito superficial em muitos casos, né? Então eu queria experimentar usar a ferramenta para discutir questões mais profundas, metafísica, filosofia, religião e tal, mas naquela linguagem superficial, né? Não sei se exatamente é uma mensagem, mas abrir a possibilidade de uma discussão mais profunda com pessoas que não são necessariamente especialistas, nem teóricos de nada, são os comuns caras que estão ali, que de repente começam a discutir questões grandes, vamos dizer assim, né? Acho que era essa a intenção do livro naquele momento. Sobre o seu livro ainda, o que podemos fazer para a vida ser mais leve e recompensadora? Olha, a vida mais leve vai depender muito do peso que nós colocar nela, ou não, né? A vida não é a vida de cada um, é a vida de cada um. Tem pessoas que acham a vida horrível e tem pessoas que acham a vida maravilhosa, e é a mesma vida. E às vezes o cara que está no presídio está feliz, e o cara que está no palácio é depressivo, né? Então o peso, a densidade, a alegria, a tristeza, o amargor que tem na vida está mais nos olhos de quem vê do que na vida em si. Então acho que isso aí, a resposta disso não é genérica, a resposta disso é como cada um enxerga, né? E a segunda pergunta que você fez? É mais leve e recompensadora. Recompensadora? A recompensa depende do plantio de cada um, né? A vida será recompensadora na medida do meu plantio. Se eu ficar só reclamando e tacando pedra e achando que a culpa é dos outros, a vida não vai ser muito recompensadora para mim, entende? Ela vai me trazer pouca coisa. Agora, dependendo do tanto que eu plantar, também é o tanto que eu vou receber. A recompensa vem pelo plantio. Não tem nada que, vamos dizer assim, não tem mágica nisso aí. Né? Além dessa, né? Que já é uma coisa incrível. Mas a recompensa vem pelo plantio, cada um. Agora vamos falar de outra fase da sua vida.
Quando que você começou a ser astrólogo? De onde surgiu esse amor pela astrologia? Bom, eu já me interessava por astrologia há muito tempo, né? Na época que eu ainda estava no colégio, 1979. Você nem era nascido. Não mesmo. Eu tinha uma colega minha que gostava desse negócio da astrologia, e eu me interessava por ela. Então eu pensava assim, rapaz, como é que pode esse povo perder tempo com essas bobagens de astrologia? Eu vou entrar nesse negócio aí, vou olhar como é que é isso aí, e vou mostrar para ela que isso aí é uma coisa ridícula. Então eu comecei assim, isso em 1979, como você pode ver, estamos aí até hoje. Acho que o senhor não atingiu o objetivo nesse quesito, né? Eu fui lá para buscar lã e saí tosqueado. E como que a astrologia interfere e ajuda na nossa vida? A astrologia é uma forma de conhecimento muito profundo e antigo a respeito, por aquilo que pareça, do ser humano. A astrologia, vamos dizer assim, muitas pessoas pensam que eu estudo os astros, né? E me perguntam se eu conheço telescópio tal. Eu não tenho o menor interesse nessas coisas. Eu jamais fico observando os astros em telescópio, esse negócio assim. O meu negócio é estudar as pessoas. Sou psicólogo também e vejo a astrologia como uma forma de psicologia muito mais antiga e às vezes muito mais profunda. Então a astrologia é, na minha maneira de ver, o melhor espelho que existe no ser humano. Então o meu objeto de estudo é o ser humano, as pessoas. E eu estudo astrologia para, dentro das minhas possibilidades, auxiliar a mim mesmo, em primeiro lugar, e as pessoas tornar a sua cruz um pouco mais leve. É essa a finalidade, que à medida que a gente se conhece, à medida que a gente entende por que a gente às vezes precisa passar por determinadas coisas, isso pode fazer com que a nossa vida tenha mais sentido, especialmente nos momentos mais difíceis, que é quando a gente não está vendo sentido do que a gente está passando. Então, o objetivo do meu trabalho com a astrologia, com as pessoas, é esse, é conhecer o máximo que eu puder, auxiliar o máximo que eu puder as pessoas e a mim mesmo, a gente poder ter mais facilidade para carregar a nossa cruz. Qual é a relação que tem entre a psicologia e a astrologia? Então, o Carl Jung, né, Carl Gustav Jung, que é um dos maiores psicólogos do século XX, ele dizia o seguinte: a psicologia deve todo o respeito à sua irmã mais velha, a astrologia, porque a astrologia é depositária de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Você vê que não é pouca coisa. Né? Nós, contemporâneos, né, modernos, vivemos nessa era racional, temos a pretensão de achar que esta era é a era mais evoluída cientificamente da humanidade e tal. Mas eu tenho minhas dúvidas, né? Até pela própria astrologia, que eu penso que já foi, vamos dizer assim, um conhecimento muito mais desenvolvido do que é hoje. Então a astrologia parte de outros paradigmas. A base, vamos dizer assim, do conhecimento que gerou a astrologia não é a mesma que nós conhecemos hoje em dia como paradigma científico. Então a astrologia, ela traz uma visão sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a existência nossa aqui na Terra, muito profunda e enriquecida de 6.000 anos de idade. É o tempo que a gente conhece, vamos dizer, os registros mais antigos. E eu acho muito importante a gente poder ter acesso a conhecimento sobre o ser humano de outras épocas. Porque quando você lê um livro, por exemplo, do século XVIII, tem muita coisa ali que é da época. São os costumes da época, né? Mas tem as coisas dali que são eternas, são as essências, são os que a gente chama de arquétipos. Então você conhecer isso é muito importante, são as coisas perenes, são as coisas que realmente importam na vida. Aqui na União mesmo a gente tem acesso a histórias que aconteceram milhares e milhares de anos antes do dilúvio, né? Então assim, é muito rico isso aí, no sentido da gente poder reconhecer o que é o mar e o que é a espuma. O mar é a essência, a espuma é o que tem em volta. Então, saber o que é uma coisa e o que é outra. E dentro disso que o senhor está falando, dessa antiguidade da astrologia, o senhor ainda acha que essa era da informação atual, ela tem contribuído para evoluir mais ainda esse conhecimento? Ele continua em evolução? Sem dúvida, porque agora o acesso ao conhecimento ficou muito mais fácil. Então o cara que quer começar a estudar astrologia hoje, ele tem acesso a praticamente todo o conhecimento que você tem por aí.
Enquanto que eu, quando comecei, era peleja para você arrumar um livro em português, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, é uma tremenda facilidade que tem hoje em dia. Né? O que é mais, vamos dizer, a dificuldade que se criou é que você tem que ter peneira, você tem que ter peneira e filtro hoje em dia, né? Para você saber também, repetindo já, eu falei antes, a questão do mar e da espuma. O que é o mar? O que é essencial? O que é espuma? Ou seja, o que é periférico? Sem dúvida nenhuma, a era da informática, a era da informação, que já era prevista pela astrologia, por causa da era de Aquário, né, que nós estamos entrando nela, ela traz essa facilidade de acesso à informação que a gente não tinha antes. A mulher que começa a tocar um instrumento hoje tem videoaula de todo mundo, tem o cara sozinho em casa, né? E você vê às vezes moleque de 14 anos de idade tocando instrumento absurdamente bem, né? Que era uma coisa que não era tão comum de você ver antigamente. Antigamente você via um ou outro caso, quando era um caso assim, um cara gênio, né? Mas hoje em dia é bem mais acessível isso aí. O conhecimento está realmente mais acessível. Tem que fazer peneira, tem que saber o que serve e o que não serve. Você ainda mantém o programa de rádio Conexão Astral em Brasília? Não, esse programa eu tive durante uns 3 anos na Rádio Transamérica, né? Eu fazia parte, na verdade o programa não era meu, eu fazia parte dele. E foi uma época muito legal, porque a gente estava ali falando de astrologia e dessas coisas para ouvintes da Rádio Transamérica, que é um público que não é especialista nem nada. Eu gosto de falar com todo mundo. Isso é uma coisa que me agrada, né? Essa coisa de estar em comunicação com as pessoas que não são especialistas. Então foi uma satisfação, uma alegria ter feito esse programa durante um tempo. Mas aí tem a rádio, é um negócio que muda o cara, muda o diretor, muda o radialista, vai para outra rádio. Enfim, tem todas essas nuances aí. Que livros o senhor recomendaria a quem deseja conhecer a astrologia como ciência aliada à psicologia e a outras ciências exatas, humanas e esotéricas? Para começar, tem um livro chamado Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos. Esse é o livro básico para quem quer entrar, vamos dizer assim, né? É o primeiro passo, que é de um autor americano chamado Stephen Arroyo. É um livro Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, do Stephen Arroyo. Depois é bom até eu te passar por escrito isso aí para você botar a legenda aí. Vou pôr. Todos os livros desse autor que você encontrar por aí pode comprar. Eles são bons. Né? O próprio Arroyo também já um manual de interpretação astrológica, onde ele vai entrar já mais com a parte técnica. Né? E tem todos os livros da Liz Green que você encontrar, pode comprar. Todos os livros de um cara chamado Howard Sasportas que você encontrar, você pode comprar. E você vai ter essa fundamentação aí com esses autores que são de orientação junguiana. Né? Também recomendo que leiam um livro chamado Memórias, Sonhos, Reflexões, que é a autobiografia do Jung. Eu recomendo que leiam isso aí, é importante ser lido também para quem quer estudar astrologia. Como em qualquer outra profissão, há na astrologia profissionais competentes e charlatões. De maneira geral, o reconhecimento legal da profissão auxilia nessa distinção? Os astrólogos vislumbram essa possibilidade? É uma discussão antiga, né? Não, eu não vejo dessa maneira. Eu sou contra a legalização, porque a institucionalização gera burocracia, né? E gera um poder de algumas pessoas dizerem o que pode e o que não pode. Isso na astrologia é muito complicado, tá entendendo? Na psicologia já é, mas na astrologia nem se fala. Não, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que quem tem que regular é o mercado. Se tiver um cara aí que é um picareta, mas que as pessoas estão gostando de fazer consulta com ele, fiquem à vontade, não tem nada contra. Lei da oferta e procura, né? Exatamente. Considerando que no mapa astral a Lua é o passado, o Sol o presente e o ascendente o futuro, o senhor acha razoável isso ter uma implicação nas encarnações, sendo o signo da Lua possivelmente o signo da encarnação passada e assim sucessivamente? Não, isso não é tão direto assim. A gente vive numa época que gosta de resumo. A gente gosta de resumo e gosta de dicas e mapa mental e essas coisas para estudar para a prova do concurso. Não é bem assim que funciona. É bem mais complexo do que isso. Então, o que eu digo para meus alunos, no primeiro dia de aula é o seguinte: vocês querem mesmo estudar astrologia? Aí fica aqueles caras com aquelas caras assim. Pega uns 20 aninhos aí da sua vida
Porque tem determinados tipos de conhecimento, e a astrologia é um deles. Se você conhecer um pouco de astrologia, às vezes é pior que não conhecer nada. Porque o cara conhecendo um pouco de astrologia, ele vai fazer uma retificação, vai fazer uma simplificação das coisas, que muitas vezes não corresponde à realidade, tá entendendo? Então não é bem assim as coisas. Isso aí que você falou faz algum sentido, mas é muito, vamos dizer assim, muito simplificado. Entendi. O negócio é mais complexo que isso. Não é igual 2 mais 2, né? Não é igual 2 mais 2. Mas a sua pergunta final era se é possível conhecer sendo o signo da Lua, possivelmente o signo da encarnação passada, e assim sucessivamente? Não é o signo da encarnação passada. O signo da Lua, no lunar sul, a posição de Plutão, vem trazendo características que a pessoa trouxe de encarnações passadas. Não necessariamente o signo que ele tinha na encarnação passada, tá entendendo? Entendi. Porque se fosse assim, era muito bandejinha, né, brother? Pessoas que nascem em lua minguante, nova, crescente ou cheia, qual o mistério nascer em cada uma dessas luas? Isso tem cara, por exemplo, a nova é uma renovação. Você pode até dizer assim, bom, todo mundo que nasceu tá vivendo uma renovação, que é a realidade. Mas a nova tem uma característica de renovação para alguém que viveu experiências muito traumáticas numa existência anterior. A lua crescente traz força, vamos dizer assim, de expansão. Então a pessoa está precisando de vamos para frente. Agora, também às vezes tem a ver com os trabalhos, com o tipo de missão que a pessoa vai ter, com o tipo de atividade que ela vai fazer, tá entendendo? A lua cheia tem esse esplendor da lua, né? E a lua minguante já está ali trabalhando no sentido de eliminação de algumas coisas. Eu, por exemplo, nasci na lua minguante, que é uma lua muito apropriada para pessoas que trabalham com terapia, por exemplo. Então, essas coisas todas da astrologia, a gente tem que cuidar para não ficar superficial. Senão daqui a pouco começa a dizer, o cara é bom nascer na lua cheia, é ruim nascer na lua minguante, né? E não é assim que funciona. A sua vida foi cheia de mudanças, e na verdade mudanças boas. Mas a maioria das pessoas tem medo de mudanças. Como que você vê tudo isso? E o que pode deixar de mensagem para as pessoas que ainda estão buscando o seu caminho? E que muitas vezes têm medo de arriscar caminhos novos? Realmente a minha vida tem essa característica, né? Eu sou de Escorpião com ascendente Áries. Então, meu negócio, né? E eu vejo que isso aí depende muito de cada um. Tem pessoas que preferem trabalhar já de uma forma mais lenta e gradual. Eu não vejo que seja melhor ou pior desse jeito ou daquele. Mas eu vejo sim que a vida é mudanças, tá entendendo? Não necessariamente a pessoa precisa mudar de casa ou de cidade, mas a própria transformação de cada um. Esses dias até uma menina falou assim, ela entrou lá no meu timeline, no Twitter, botou uma foto lá dos engenheiros, ela disse, qual dos três é você? Né? Eu falei, é o do meio. Né? Ela disse, nossa, mas você está muito diferente. Era quase uma reclamação, né? Eu falei para ela, pois é, porque eu continuei vivo. As pessoas às vezes dizem, nossa, mas por que você cortou o cabelo? Por que não sei o quê? Porque eu continuei vivo. Né? E a minha vida, hoje em dia, estou vivendo outras coisas, outras situações. Não vejo por que eu ia me transformar num museu de cera de mim mesmo. Mas tem também pessoas que ficam agarradas ali no que já tem, no que já conhece. Eu vejo que a vida é uma oportunidade que a gente tem de expansão e procuro fazer isso, mas cada um faz do jeito que achar melhor. Bem, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a presença do Carlos Maltz. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Hasta la vista! Não era belo, mas mesmo assim havia